A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Depois de algum tempo sem gravar, nós vamos gravar novamente, voltar a gravar. Eu já quero justificar minha ausência. Eu estava pensando em editar os meus vídeos, fazer o canal um pouco mais produzido, né, um pouco mais bem elaborado. E infelizmente, quando eu fui ligar o notebook, meu notebook queimou, não está funcionando. E então eu abordei um pouco a ideia dos vídeos, né? Até estava pensando em fazer uns cursos, estava pensando em produzir materiais de alguns cursos, entre eles o curso de escatologia. Eu já estou aí com 39 livros, 49 livros, desculpe, 49 livros só sobre escatologia, ou relacionado diretamente ou alguns indiretamente com escatologia e outros que tratam de assuntos paralelos com a escatologia, né? Por exemplo, sobre guerras, eventos, acontecimentos históricos. Bom, esses deixa de lado, mas 49 livros que falam sobre escatologia. Então eu estava pensando em fazer um curso de escatologia, um curso de filosofia cristã e um cursinho de teologia contemporânea, para falar um pouquinho sobre como que está a teologia no cenário atual. Aí eu ia abordar aqueles assuntos que eu comecei naqueles vídeos, né, falando sobre modernidade, pós-modernidade, cultura, contracultura, e entre esse e outros assuntos, né, que eu ainda vou abordar em alguns vídeos, mas eu ia produzir um material em PDF, produzir materiais em slide, né, PPT, bom, ia montar um curso, alguns cursos, né? Só que infelizmente meu notebook queimou, então não vou ter que aguardar um pouco, abortar essa ideia, esperar um pouco eu me acertar aqui com algumas questões, né? Por exemplo, até faz parte dos motivos, entre aspas, pelo qual estou gravando pouco, não só pela edição dos vídeos, né? Eu ia continuar fazendo os vídeos aqui, apesar do pouco recurso, meio de forma informal, mas eu também estou estudando. Eu acho que já falei para os irmãos, estou fazendo um curso de pós-graduação em Ciência da Religião. Graças a Deus só tem mais uma matéria para mim terminar, né? Eu já fiz a penúltima prova, só falta mais uma prova da minha pós-graduação em Ciência da Religião. E eu também estou fazendo um curso técnico em telecomunicações, e entre outras atividades que eu estou fazendo aqui, né? Bom, mas vamos lá. Então esse vídeo é para falar, vocês devem ter reparado aí, ó, troquei o anel de teologia, né? Mais novo, mais bonito. Tcharam. Bom, esse vídeo é para falar sobre alguns materiais que um pré-tribulacionista deveria ter na sua estante. Aí você vai falar lá, venha Silvano com escatologia de novo. Prometo. Depois nós vamos falar de outros assuntos, filosofia, né? Vamos abordar aí metafísica, ontologia, cosmologia, sei lá. Vamos abordar aí a filosofia e alguns temas da filosofia. Prometo, em alguns vídeos aí nós vamos falar alguma coisa sobre filosofia, sobre Santo Agostinho, Tomás de Aquino, entre os pensadores lá do período da patrística, escolástica, questões referentes à alma, né, Plotino. Vamos abordar algumas coisas relacionadas sobre o Logos, né? Vamos abordar alguns cristãos que pensaram, Orígenes, entre outros aí. Bom, vamos lá, vamos aguardar para os próximos vídeos. A gente pode falar aí um pouquinho sobre soteriologia, né? Sobre a questão da salvação, como é visto no calvinismo, no arminianismo e por aí vai. Prometo que uma hora eu vou fazer vídeo falando sobre esses assuntos. Mas sobre cristologia, eu até disse em um dos vídeos que eu pretendo falar um pouquinho sobre a questão de Cristo, né? Sobre as controvérsias cristológicas que tiveram, como que foram os concílios ecumênicos, né? O que foi tratado nesses concílios, quando ocorreram, enfim, vamos falar um pouquinho sobre nestorianismo, arianismo, eutiquianismo, ebionismo, e por aí vai. Vamos deixar no decorrer do tempo,
Eu prometo, terminando esses cursos, eu vou voltar a gravar novamente, vou tentar trazer uma frequência aqui, né, de vídeos, nem que seja 1 ou 2 postagens por semana, e acredito que vai ser bênção. Mas nesse vídeo nós vamos abordar a escatologia de novo. Então eu conto, né, com vocês aí, quero já pedir desculpa aos meus inscritos. Por enquanto eu estou com 85 inscritos nesse canal e a gente vai trabalhar para que esse número cresça, né? A gente já vai estipular uma meta aí de 1000 inscritos a princípio. Eu penso, já vou deixar a minha opinião, eu penso futuramente em remunerar esse canal, né? Eu queria que ele fosse remunerado, principalmente quando editar os vídeos, que o YouTube começar a recomendar os vídeos, né? Eu penso para mim poder investir em um local de gravação. Eu penso em fazer um mini estúdio, tanto para a área de eletrônica, já tem até um lugar ali no quintal, né? Já separei um local para trabalhar com essas questões, um local para gravar sobre eletrônica, que é uma outra área onde eu tenho canal, aí algumas pessoas sabem disso, e um outro canal um outro lugar para gravar sobre os vídeos de teologia e possivelmente também falar um pouquinho sobre ciências da religião, que eu não estou abordando tanto aqui por enquanto, né? Nem a teologia propriamente dita eu não estou abordando. Mas eu pretendo futuramente começar a abordar áreas que estão relacionadas à teologia, à filosofia, às ciências da religião e assim sucessivamente. Vou tentar estabelecer um roteiro para que os vídeos fiquem bem organizados, né? Mas vamos lá, por hora eu gostaria de apresentar alguns materiais, alguns deles eu já até mostrei aqui. Eu vou dizer por que eu acho, né, que esses materiais não podem faltar, né, na estante de um pré-tribulacionista. Já vou mostrar para vocês, meus irmãos. Primeiro, quando a gente participa de grupos, né, de debates a respeito da escatologia, uma coisa que eu percebo é aquele argumento, né, quando você debate com pessoas que defendem o pós-tribulacionismo ou preterismo parcial ou qualquer outra linha, uma das coisas que eu observo é o argumento do espantalho, né? É uma coisa comum, ou outra vez o argumento ad hominem, enfim. E tudo isso contribui desfavoravelmente para que as pessoas não aprendam de fato o que aquele pensamento, o que aquela visão ela tem a mostrar, né? Futuramente a gente vai estar abordando assuntos relacionados à escatologia, juízo final, a grande tribulação, arrebatamento, as bodas do cordeiro, tribunal de Cristo. Nós vamos falar um pouquinho sobre as 70 semanas de Daniel, vamos falar sobre dispensacionalismo. Eu prometo que a gente vai abordar assuntos que estão relacionados direto ou indiretamente, né, com a escatologia. Quando eu digo indiretamente, porque a gente vai pegar também acontecimentos históricos e assim sucessivamente. Mas vamos lá. Então, quando a gente fala que a pessoa, né, precisa conhecer escatologia, é justamente por isso. Apesar de ser uma área especulativa, eu já falei isso em outros vídeos, mas dá para a gente ter boas referências observando tanto na Bíblia e estudando materiais de pessoas que se comprometeram a estudar esses fatos de forma coerente, pessoas que se dedicaram ao estudo da escatologia. Então isso é muito importante, você pegar aí pessoas, né, que estudaram, se debruçaram, gastaram tempo, fizeram exegese de alguns textos, de algumas passagens que até então para muitos parecem obscuros, para muitos parece uma passagem obscura, mas tem autores que trabalharam sobre essas questões, sobre essas temáticas, de forma muito boa, profunda, outros de uma forma mais descontraída. Por exemplo, eu tenho um livro ali que ele trata o assunto de forma bem descontraída, até contando casos como se fosse um diálogo informal entre o autor e o que está recebendo a mensagem. Ou seja, isso é muito bacana porque aproxima, faz com que o autor, com que o leitor, ele se aproxime do material, faz com que ele se identifique com a visão do autor, né? Então, um dos primeiros livros que eu acho que não deve faltar
é Quando a Trombeta Soar. Eu já apresentei esse livro, né, já falei um pouco sobre ele, então não vou entrar em muito detalhe. É um material excelente, ele vai abordar aí a questão do pré-tribulacionismo muito bem. Tem uma parte dele que faz uma análise mais exegética, né? Uma análise dentro do grego, né? E eu acho muito importante. Esse livro eu já falei também, e está na capa dele, é uma coletânea, né? Que nós temos Thomas Ice, o Randall Price, Jeffrey, Walvoord, Tina High, ou seja, tem a Dwight Pentecost. Então tem alguns autores aqui renomados que estudaram a fundo a escatologia. Quem conhece esses autores que eu citei, tem alguns aqui menos conhecidos, né? Mas quem conhece a obra desses autores vai ver, vai descobrir que são pessoas que realmente se dedicaram ao estudo da escatologia, e é uma coletânea excelente da editora Chamada. O segundo livro que eu acho que não pode faltar, né, na biblioteca de um pré-tribulacionista é John Walvoord, né, O Arrebatamento, Fundamento da Escatologia Pré-Tribulacionista, da editora Carisma. Esse aqui publicado pela Chamada da Meia-Noite e esse pela editora Carisma. Por que eu indico esse livro? Gente, eu estou lendo ele, vocês não fazem ideia do quanto esse material é bom. Pensa no material bom. Eu gosto do Walvoord porque ele trabalha, né, com a linguagem bem acessível. Ele trata alguns assuntos, né, bem relevantes. Ele vai falar sobre a promessa da vinda, o significado da igreja, a grande tribulação, o fundamento histórico e hermenêutico do pré-tribulacionismo, a natureza da grande tribulação, a iminência do arrebatamento, a obra do Espírito Santo da presente era, a necessidade de eventos intervalares, contraste entre arrebatamento e segunda vinda, teoria do arrebatamento parcial, mesotribulacionismo, visão do pós-tribulacionismo, argumentos do pós-tribulacionismo, arrebatamento dos evangelhos, arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, arrebatamento em 1 Tessalonicenses 5, arrebatamento em 2 Tessalonicenses, arrebatamento em 1 Coríntios e arrebatamento em Apocalipse. 50 argumentos favoráveis ao pré-tribulacionismo. Então está aqui de forma resumida, né? Tem mais, tem mais algumas coisas aqui, mas pensa num livro bom. Ele trata de forma bem honesta, bem sincera, a questão do pré-tribulacionismo, as ponderações feitas pelo pós-tribulacionismo são muito bem apresentadas neste livro. Então eu acho que todo pré-tribulacionista ou dispensacionalista, toda pessoa que segue também o dispensacionalismo, deveria ter esse material. O terceiro é um que chegou bem recente para mim, John F. Hart, Evidência do Arrebatamento, uma defesa bíblica do pré-tribulacionismo. Também é uma coletânea. Esse material ele segue um princípio muito parecido com Quando a Trombeta Soar, só que aqui tem alguns autores que para mim são um pouco desconhecidos. Desconhecidos no sentido de eu não conhecer todos os autores, né, que se dispuseram a colaborar, né? Robert L. Thomas, John F. Hart, Glenn Kreiner, acho que é assim mesmo que se lê, George A. Gunn, Michael J. Aí eu não dou conta desse outro nome não, porque tá num idioma aqui que só Deus. Esse outro Kevin D. O outro nome aqui também, Nathan Andrew M. Woods, Michael J. Swigel e Michael A. Hiderlink.
o Heiderlink. Então, meus irmãos, eu não conheço a maioria dos autores que escreveram esse livro, mas é um livro muito bom também. Eu vou falar um pouquinho aqui, ó, sobre as temáticas que ele trabalha: o arrebatamento, o ensino bíblico sobre a iminência, prevendo o arrebatamento, Jesus e o arrebatamento, Mateus 24, o arrebatamento e o dia do Senhor, Jesus e o arrebatamento, João 14, Paulo e o arrebatamento, Paulo e o arrebatamento, um em 1 Coríntios, outro em 1 Tessalonicenses 4, 5. Paulo e o arrebatamento tem 2 Tessalonicenses 2, João e o arrebatamento, Apocalipse 2, 3. Quem é esse menino? Israel, porque a igreja deve ser arrebatada antes da grande tribulação. Então, é basicamente o índice desse material. Meus irmãos, até onde eu li aqui, ele é muito bom também, né? É um material excelente. Me parece que foi bem comentado, né? Ele faz algumas análises aqui dos textos também, faz algumas análises do grego. Alguma coisa que eu observo é que as pessoas que defendem o pós-tribulacionismo, eu não sei se eles acreditam, pensam que as pessoas que estudaram pré-tribulacionismo ou que não conhece grego ou que assassina o grego, não sei o que eles pensam, né? Mas nós temos aqui bons autores e esses autores trabalham de forma clara e usa também os textos, algumas coisas que foram utilizadas no idioma grego a respeito do arrebatamento. Então, muito bom esse terceiro livro. O quarto livro é Dispensacionalismo, do Charles Riley. Muito bom. Esse eu não comecei a ler ainda, né? Como eu disse nos meus primeiros vídeos, eu sou bem sincero, bem honesto. Não tem nada marcado, né? Pode ver aqui desde as primeiras páginas, não tem nenhuma marcação. Deixa eu chegar bem perto aí para os irmãos verem. Agora, quando eu começo a ler, eu faço algumas marcações. Eu tinha até colocado o que quer dizer cada marcação em um dos vídeos, né? Só que o vídeo ficou muito grande e eu não consegui enviar ele para o YouTube. Mas tá aí, ó. Por exemplo, aí tá marcado. Então, cada marcação que eu faço entre asterístico, colchetes, sublinhar, circular o texto, asterístico, uma setinha, né? Uma seta, o asterístico, uma seta, o asterístico e o colchetes, cada uma dessas marcações tem um significado. Eu não vou explicar nesse vídeo, mas é uma metodologia que eu criei para mim estudar. Essa metodologia é minha, até hoje não vi ninguém fazendo. Uma pessoa seguiu essa metodologia, um amigo que trabalhava na mesma empresa que eu. Um dia ele sentou do meu lado no ônibus e a gente conversando, ele perguntou por que eu marcava os textos daquela forma. Eu expliquei para ele por quê. Alguns são técnicas de memorização, né? Outros é para releitura, outro é para destacar um texto importante. Enfim, é a minha metodologia, né? Aí ele ele anotou, pegou aquilo, ele fazia 2 cursos técnicos na época, ele fazia o curso técnico em segurança do trabalho e o curso técnico em meio ambiente. Segundo ele, o meu método ajudou ele também. Eu não estou criando método aqui para vender não, pô. Fica tranquilo, meus irmãos. Os cursinhos que eu vou fazer, eu acredito que eu vou vender, mas os métodos não. Como eu disse aí, é uma metodologia que eu criei, desenvolvi para mim estudar. Vamos lá. O quinto livro é Escatologia, Teologia dos Eventos Finais, do Luciano Nobre Frasson. Eu vou dizer por que eu indico esse livro. Ele trata acerca da maior parte das linhas, é muito bom, é bem organizado. Ele fez uma lista sucinta, resumida, mas ele fez uma lista de alguns autores, escritores, teólogos que acreditam, por exemplo, no pré-milenismo, no pós-milenismo, no amilenismo, no pré-tribulacionismo, no pós-tribulacionismo, enfim, ficou muito bem organizado o livro do Luciano Frasson.
Deixa eu ver se eu acho aqui o sumário. E é bem grandinho, né? É bem organizado aqui o sumário dele. Aí ele vai tratar conceito escatológico contemporâneo, Albert Ritchie, Adolf von Harnack, Johannes Weyns, Albert Schweitzer, Charles Harold Dodd, Karl Barth, Oscar Kuhlmann, Rudolf Bultmann e Jürgen Moltmann. Então, alguns dos teólogos contemporâneos que trataram sobre a escatologia, né, dentro da contemporaneidade. É muito bom. Resumido, mas muito bom. Quando eu digo resumido é porque a obra do Luciano Frasson, ele trata os assuntos, apresenta uma ampla lista, como vocês vão ver aqui, né? E tratou assim alguns de forma sucinta, mas tem outros materiais aí que tratam individual, mas eu acho que para a pessoa conhecer e ter um bom conhecimento da maior parte das linhas, achei um material excelente, organizado para introduzir os irmãos dentro do pensamento que cada corrente teológica contemporânea pensa, né, sobre a escatologia. Vamos lá. A história do amilenismo. A milenista, Agostinho, criador do amilenismo, Agostinho antimilenista, Agostinho no século XX. A história do pós-milenismo. Aí vem aqui Ticônio, o criador do pós-milenismo, o milenismo de Agostinho no contexto do pós-milenismo, a idade de J. Edwards e Charles Holt e August Strong, né, sobre o milênio, pós-milenismo, a história do pré-milenismo clássico, Justino Martin, o criador do pré-milenismo clássico, o pensamento pré-milenista de Irineu e Hipólito, Orígenes e Agostinho contra o pré-milenismo, Joaquim de Fiore e o pós-milenista que influenciou o pré-milenismo, o pré-milenismo no período da Reforma, o pré-milenismo histórico no século XVIII, XIX, XX, a história pré-milenista dispensacionalista, pré-milenismo no século XIX, John Nelson Darby, o criador do pré-milenismo dispensacionalista, a Bíblia de Scofield e os institutos do século XX, principais proponentes das correntes milenares, os amilenistas, os pós-milenistas, introdução aos pré-milenistas, os pré-milenistas históricos, os dispensacionalistas pré-tribulacionistas, estudo sistemático da doutrina amilenista. Aqui vai, meus irmãos, é bem grande aqui, ainda vai bem o índice do Luciano Nobre Frasson. Então, vocês viram quanto conteúdo, quanto material. Então, para você ter uma visão geral sobre a maior parte das visões, o interessante é você ter materiais que tratem sobre esses assuntos. Então, eu super indico, super recomendo esta obra. No mais, meus irmãos, é isso aí. Eu vou tentar postar vídeos com mais frequência. Peço aos irmãos que orem a Deus por mim, pela minha família, né, para que a gente possa continuar servindo ao Senhor, primeiro, ajudando aqueles que precisam, e segundo, para a gente produzir conteúdo aqui para abençoar a vida dos irmãos, né? Aqui não dá para não ter uma didática tão boa quanto em sala de aula, né? Eu gostaria de ter mais recursos, aqui eu estou limitado a isso daqui. Aqui eu não tenho um retroprojetor, eu não tenho um local específico para gravar, eu não tenho os recursos didáticos, né? Por exemplo, quando eu dei aula com um professor convidado lá no curso teológico, ou quando eu ministro lá na igreja. Então aqui eu estou um pouco limitado, mas eu vou tentar passar da melhor forma possível algumas coisas para os irmãos, né? A maior parte do recurso que eu tenho aqui é um quadrozinho que vocês viram aí, um quadrinho verde que eu comprei só para fazer esses vídeos. É isso aí, meus irmãos, um abraço e até o próximo vídeo.